Este vídeo apresenta um modelo baseado em histórico de contexto para predições de disfunções cardiovasculares pela auscultação. As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes do mundo, representando 32% das mortes, o que corresponde a 17,6 milhões de óbitos anuais. É possível observar que a maioria das doenças cardiovasculares está relacionada aos sons do coração, e a auscultação cardíaca é um método de baixo custo e não invasivo para a identificação dessas condições. Com o aumento da demanda na área médica, especialmente para pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo, surge a necessidade de soluções mais eficientes. Neste contexto, uma solução computacional pode ser uma alternativa para auxiliar no diagnóstico precoce e no monitoramento desses pacientes. Uma revisão sistemática foi realizada para entender melhor o que tem sido abordado sobre as soluções computacionais no diagnóstico e monitoramento de doenças cardiovasculares. Ao todo, foram encontrados 13 trabalhos relacionados. Na tabela é apresentada uma comparação das funcionalidades gerais desses estudos, destacando o uso de auscultação, históricos de contexto, ontologias e estratégias de intervenções propostas. Esse trabalho, titulado Progress, apresenta um modelo computacional para assistência à saúde, focado na predição de doenças cardiovasculares. O modelo oferece serviços de monitoramento com notificações para os dados de saúde, coleta de dados sensoriais e informações contextuais, além de perfis epidemiológicos e clínicos. Ele faz uso da auscultação e tem serviços de orientações sobre alimentação saudável e os benefícios da prática de atividades físicas. A visão geral do Prognos e os elementos que compõem o seu ecossistema inclui o aplicativo, que recebe e envia notificações com base na programação de monitoramento, a comunicação com a internet via Wi-Fi ou redes móveis, o autuador conectado ao smartphone para realizar a leitura dos sinais do paciente, o armazenamento de sinais sonoros captados, o banco de dados, que contém informações sobre o registro eletrônico de saúde, e história de contexto do indivíduo. A ontologia, que organiza a base de conhecimento e as regras de inferência, os mecanismos de recomendações, consultas e predições oriundos do banco de dados e da ontologia. E, por fim, o serviço de recomendações, monitoramento e predição. A arquitetura do Progress é composta por três atores principais. O A1, que é o paciente, o A2, unidade de saúde, e o A3, profissionais de saúde. Os acessos são os blocos de Prognos Mobile, que possibilita a conexão ao dispositivo do auscultador, o Prognos Web, o Prognos Server e outros componentes internos. Além disso, temos canais de comunicação indicados como C1, C2, C3 e C4 que conectam esses blocos. O acesso ao Prognos é feito por dois módulos, o Prognos Mobile e o Prognos Web. O Prognos Mobile interage com o usuário, seja por uma programação de horários ou por critérios do próprio usuário, oferecendo também serviços como recomendações e alertas. Já o Prognos Web é destinado aos atores A2 e A3, fornecendo informações sobre administração, indicadores e recomendações baseadas nos registros eletrônicos de saúde do indivíduos ativos no sistema. O modelo conceitual do Prognos Onto é baseado nas informações de seus conceitos, relacionamentos e proposições relacionadas à assistência em doenças cardiovasculares. Os conteúdos relacionados para compor as principais classes do Prognos Onto, como nível de risco, sons cardíacos, disfunções, sons anormais cardíacos, métodos, contextos, entre outros. A avaliação do Prognos foi realizada em duas partes. Primeiro, foi feita uma análise com a utilização de um dataset de auscultação, permitindo o estudo dos sons cardíacos para identificação de padrões. Em seguida, foi avaliado os perfis epidemiológicos, que ajudam a entender o histórico de saúde dos indivíduos, possibilitando uma análise personalizada. Por fim, realizada a avaliação de inferência da metodologia proposta, que organiza e interpreta os dados, gerando recomendações e predições com base no conhecimento sobre as doenças cardiovasculares. A avaliação incluiu a identificação e distinção de padrões de auscultação, classificando como normais ou anormais. Os testes foram executados com um dataset de auscultação que envolveu 100 pacientes. O algoritmo utilizado obteve uma taxa de acerto de 91,41%, demonstrando sua alta precisão na análise de sinais cardíacos. A avaliação 2 utilizou o score de risco para doenças cardiovasculares, com 100 pacientes simulados. Foram realizadas 10 mil coletas, das quais 2.153 resultaram em score de risco baixo, 2.403 em score de risco moderado,
2.209 em score de risco alto e 3.235 em score de risco muito alto para doenças cardiovasculares. Esses resultados evidenciam a capacidade do sistema em classificar os níveis de risco de maneira precisa, auxiliando na identificação e monitoramento dos pacientes com maior propensão a desenvolver doenças. O gráfico descreve a variação quantitativa das predições após a análise dos dados simulados. A análise revelou que o maior número de classificações ocorreu do grupo de risco muito alto, com 3.235 coletas obtendo score neste grupo. O Prognos é um modelo que utiliza opologia para promover a saúde cardiovascular ubíqua, oferecendo uma ferramenta eficaz na predição de doenças cardiovasculares. Ele auxilia no monitoramento da saúde cardiovascular, proporcionando uma abordagem contínua e personalizada. Além disso, o sistema destaca a conscientização do contexto na saúde cardiovascular e a interpretação dessas informações para otimizar os cuidados e intervenções.